Fala pessoal, beleza? Olha só que legal, tô com o André aqui da Reef Point. E aí, cara, beleza? tranquilo? Maravilha. Não estamos na Reef Point. Não. Estamos na casa dos seus pais. É isso aí. E aqui tem um aquário, cara, sensacional, maravilhoso. A ideia hoje é mostrar em detalhes um pouco desse aquário, porque com certeza é um aquário que chama atenção e até quebrar alguns paradigmas hoje. Hoje a gente vai conhecer aí a manutenção, né? Como foi feita a montagem desse aquário, como ele é tocado no dia a dia. Legal, e o pessoal acho que vai se surpreender porque é mais simples do que parece, né? É mais simples do que parece. Maravilha. Para começar essa história aqui, temos que limpar o vidro e aproveitar e mostrar uma novidade muito legal que chegou da Flipper, certo? Bora lá. Vamos lá? André, acho que a maioria do pessoal já conhece os limpadores da Flipper. Vini, esse aqui é a novidade. O que era bom ficou melhor. Muito legal. Esse aqui é lançamento, tá? Ele é o Flipper Edge, tá? O que é o diferente dele pro Flipper normal? Ele vem com duas lâminas, uma de cada lado. Boa, legal, Então ele vem cara. aqui, duas lâminas de plástico e Certo? duas lâminas de inox, tá? O legal dessa lâmina de inox, você coloca aqui, usou, com o tempo as Vai ter um lâminas desgaste daqui natural. tem um desgaste natural, tá? Você pode comprar as lâminas de reposição. E esse aqui ele vai durar um pouco mais, porque você usa esse lado, você pode virar esse aqui Legal. e botar uma de cada lado, tá? Show de bola. Ele já vem com o mesmo sistema de segurança para não prender substrato igual o do Flipper normal. Certo? Tá? Evitando aí os riscos. Evitando os riscos. Em vez do pezinho, como Certo. tem duas lâminas, ele já cria um vão aqui, ó, Flutuando aí. entre o limpador, né, e a lâmina. Boa. Fazendo o quê? Com o vidro, né, desculpa. Fazendo que você diminua a chance de prender algum grão de areia aqui, tá? Certo. Na hora de você raspar. Boa. E aqui, legal, hein, meu? é a lâmina bruta da Flipper que todo mundo conhece, inoxidável, tá? Legal. Eu tenho no meu aquário lá muito Não vai tempo, cara. enferrujar. Sensacional. E mantém a tradição do Flipper, E de ele pode girar. tanto usar o lado do feltro aqui, quanto do lado da lâmina, né? Certo. E essa versão Edge, ela tá com um imã mais forte. Ah, é? Aqui vai ter quantos milímetros? Esse a aqui espessura vai do até vidro? 12, tá? Até 12. 12 milímetros. Legal, que E já a é gente tem o pô, Max, bastante. que é até 24 milímetros. Caramba, isso aqui deve ser, Esse meu... é bruto, tá? Nossa, meu. Flipper Edge Max. Essa aqui é a novidade que chegou aqui no Brasil. Sensacional, cara. Aproveitando, chegou mais novidades. Mais novidades também. Visualizador top-down viewer da Flipper, tá? Boa. Pra quem tem aqueles visualizadores Sei. comuns aqui, né? Tá. Que a gente coloca aqui pra ver os corais de Aham. cima, né? Esse aqui é a novidade, tá? Ele é quadrado. Legal. Então o que ele facilita? Aqui, na hora de você movimentar ele nas quinas Pega do os aquário, cantos. ele pega o canto. O redondo não vai pegar. Aproveitamento Tá? total. Então você consegue chapar ele aqui pra você poder visualizar bem. Certo? Ele tem esse pezinho de borracha, tá? Pra você poder apoiar ele aqui sem encostar, né? Que aí Sem você riscar não o vai fundo. riscar, né? Esse aqui, ó como já tá arriscado, Verdade. né? Ele Legal. tem esse acabamento super legal. E ele tem essa aqui, ó, essa frente, tá? Tem um grau aí. Com um grau pra você poder ver por aqui também. Boa. né? E além disso, esse filtro laranja aqui, Legal, pra você visualizar melhor seus corais na luz azul aí. Então, Sensacional. pra quem gosta de tirar fotografia, filmar o aquário de cima, olhar, isso aqui é muito legal. E se você nunca olhou seu aquário de cima, seus corais de cima, Verdade, verdade. eu aconselho você a desligar as bombas um dia E fazer essa olhar, experiência. que é muito legal você ver, assim, parece que a cor do coral muda mesmo. Sensacional. Bom, agora vamos falar um pouquinho desse aquário, mas antes vamos começar a limpeza dos vidros aqui utilizando esse cara, pode ser? Bora lá. Vamos ver ele em operação? André, vamos ver na prática agora o funcionamento desse camarada. Então, menino, esse aqui é o Flipper Edge, como a gente tava falando, tá? Certo. Esse aqui a gente tá no lado da lâmina, Aham. tá? Se eu quiser, eu posso flipar ele. Como é tá? que faz? Ó, eu tiro aqui, vou rodar e coloco do lado, ó. Faz assim, ó. Uou. Boa. Então aqui ele tá no lado da bucha, tá? Aqui já, ó, já tá tirando bem as alguinhas. Aqui para uma limpeza mais suave. É. E aqui, se você quiser fazer uma limpeza mais bruta, você vem aqui, vira Certo. ele. E E ó, olha só. Putz. Rapidinho. olha os tangues aqui comendo as alguinhas que meu. estão saindo já. Legal, cara. A gente tava até conversando. Limpeza de vidro, independente do aquário que você tenha, por mais que você controle, fala, cara, nutriente quase zero, Seu vai vidro ter. sempre vai sujar. Não tem como fugir Você disso, pode cara. regular os nutrientes para você diminuir essa frequência, né, que ele vai sujar. Porém, ele vai sujar, tá? Então, ó, aqui, ó. Ó como ele é legal. Boa. Posso ir raspando bem na areia aqui, ó. Olha aí. Sem medo. Sensacional, cara. Aproveitando todos os cantinhos e as duas lâminas dando bastante agilidade, Aqui, né? meu, é muito rápido, cara. Eu tô indo e voltando já. Não preciso nem passar aqui, ó.
Sensacional. E esse aqui, ele tá mais forte do que esse aqui, que é o float normal, né? O standard, que tem uma iluminação. Você vê que pegando aqui, mexendo, ele tá mais forte esse ímã. Muito bacana, cara. Sensacional. Em coisa de 1 minuto, limpeza total do vidro de um aquário bem grande. Resolvido aqui. Esse aquário tem 1,40, né? Por 50 de altura e 75 de profundidade. Sensacional, cara. Podemos conhecer agora a parte de trás desse aquário? Vamos lá. Vamos lá. André, antes da gente mostrar os detalhes do aquário, vamos começar pela parte externa, né? Porque aqui tá o seu filtro de RO. Aqui é onde eu começo as manutenções, né? Então aqui, ó, a gente tem uma salinha, né, de máquinas. E aqui atrás da sala de máquinas tem o chiller. Tá, que é um chiller bem antigo, né? Mas ele dá conta ainda. Todo encanamento passa por dentro aqui da parede até chegar aqui no chiller. Certo. Né? Aqui eu tenho 2 tambores de 200 litros, que a gente sempre tenta deixar cheio aqui. Então esse aqui, ó, cheinho, tá? Boa. Esse aqui eu fiz TPA ontem, tá vazio. Então toda TPA esse aqui é água doce? É água de RO, tá? Certo. Ligado no filtro aqui. Um ROD de 5 estágios. Certo. Tá? 2 estágios de resina, membrana, polipropileno de 5 micras, 1 micra, carvão, tá? Aí passa pela membrana e depois as resinas aqui. Pra ter uma água bem zeradinha aí, né? Boa, cara. Que tudo começa com uma boa filtragem de água. Sensacional, cara. É isso aí. Então tem aqui um começo e aqui você faz essa rotina, a rotina de manutenções aqui é muito ativa? Você troca muito a resina? Aqui, como que eu faço, tá? Vini, não sei se já recebeu essa pergunta. Qual que é a frequência que eu tenho que trocar a minha membrana da RO? Do RO? Do RO. Uma vez por ano? Uma vez por ano. Por quê? A membrana da RO normalmente vai entupindo. Não tem essa frequência, né? O que a gente pode fazer? Tá uma coisa bem prática e assertiva. Legal. A membrana da RO, Vini, ela tira até 90% do que tá entrando. Certo. Tá? Então, mede o TDS na entrada do RO. Se o seu TDS tá entrando com, vamos lá, a água da RO tá vindo com 60 de TDS. Certo. Tá? Ele tem que sair com no máximo 6 de TDS na saída do RO. Certo. Se isso tiver mais alto, você troca antes da resina, você tá falando? Antes da resina. Antes da resina. Na entrada do RO e na saída do RO. Mede antes e depois. Tá? Boa. Tem que tirar até 90%. Tá tirando mais que 90%? Maravilha. Tá tirando menos do que 90%? Tá na hora de trocar. Boa, isso bela pode dica. ser em 1 ano, pode ser 1 ano e meio. Boa dica, pode cara. ser em 6 meses. Isso vai tudo depender da frequência que você tá usando. Tá? Sensacional. Então, até 90%. Os outros aí, o que sobrar, né? Quem tem que tirar é a resina. Então o que eu faço? Tenho 2 estágios de resina aqui. Na primeira resina, já tem que sair zerada a água. Certo. Então eu meço o TDS aqui, ó, de uma resina para outra. Que, cara, você fala, mas é simples, né? Você tem encaixe bem rápido aqui. Eu vou soltando as mangueirinhas e vou. Tem aqueles TDS inline que eu até tinha, mas ele pifou o meu, então a gente faz na mão mesmo. Tá? Boa. Daqui do primeiro estágio de resina tem que sair zerado. Certo. Saiu um. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa resina que tá nova, né? Que ela teoricamente estaria pegando uma água zerada já. Boa. Pra ficar o zero bem limpinha a água. Pego essa resina e passo pra cá. E coloco uma nova aqui. E eu vou fazer esse rodízio. Boa, tá boa, bom? boa. Sensacional. Esse é o jeito que eu faço aqui. Maravilha, cara. Vamos agora conhecer a casa de máquinas? Bora lá. Vamos lá. André, já vou mostrar o aquário em detalhes pro pessoal, mas antes, a galera gosta de conhecer, cara, né? Casa de máquinas. Os segredinhos. Podemos? Bora lá. Legal. Aqui já de cara, agrada muito, porque você tem um ambiente, cara, né, só pra isso, né? A gente fez essa sala, a casa passou por uma reforma há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Né? E aí, a gente já fez essa sala pensando no aquário, né? Fazendo um aquário embutido, tudo. Então, ali da sala a gente tem só a visão da moldura mesmo e do vidro frontal. Certo. E aqui de trás a gente tem toda a casa de máquinas aqui. Tá? Legal, cara. Começando pela luminária, né? A gente usa aqui 3 módulos da X4 do X-Mini e 2 barras Vitaminis da Ilumagic também. Uma coisa que a gente fez aqui, tá? Porque como toda a manutenção do aquário que eu faço é aqui por trás, certo? E ele é um aquário que tem 75 de profundidade, é um aquário fundo, né? Eu tenho esse... Ah, meu, que chique, cara! Esse pendante aqui, né? Pra eu poder chegar ali na frente, né? Porque na hora que eu subo aqui na escadinha, eu praticamente me debruço aqui. Certo. Pra não ficar dando cabeçada na luminária, né? Cara, então, é um negócio simples, isso aqui é de cortina, né? Esse aqui é a gente mandou fazer, na verdade, com França da Aqualuz, né? Mas isso aqui é aqueles de cortina mesmo, tá? Sim, ele adaptou aqui.
E aqui eu consigo... E é um toque de um controlezinho. Um controlezinho, né? E aqui Boa, eu controlo ó. a altura da luminária. Sensacional, Tá? cara. Então Lindo, eu hein? costumo deixar aqui, né? Boa, 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 E boa. aí... Você faz o controle eu da vou fazer altura. o controle da altura. Agora, pra água chegar até no SAMP, como é que vai ser? A gente tem esse overflow aqui que é uma caixa externa, tá? Tá. Ele tem um dorso com ladrão, né? Aqui, ó, e aí como a gente mostra como nem todo aquário é perfeito, né? Ó, quanto tá cheio de heptase aqui dentro. Ah, é? É. Mas aqui no aquário eu não tenho heptase, por quê? Porque eu tenho camarão bailarina, eu tenho coperdor Que faz a predação. que faz o controle. Certo. Tá? Então aqui tem heptase nesse sistema, mas no aquário eu consigo deixar 100. Mas se Legal. você olhar aqui dentro da caixa, Tá vai o ter cultivo aí. Tá um... E não tem problema nenhum. E não tem problema nenhum. Boa, cara. Não tendo no display, não queimando os corais, tá tudo certo, a gente faz esse controle aí. Legal. Boa. Então ele desce do overflow essa caixa externa com dorso, né? Tá. Aqui eu tenho uma caixa de perlon, tá? Que eu vou trocando ele. Aqui tá o ladrão, Tá. né? Skimmer, Red Starfish, Legal. RSC9. Bruto, hein, meu? Ele é um cavalão, tá? Ele é um skimmer DC, consigo controlar a potência. Outra dica também, né? O pessoal entender a função de skimmer DC, Vini. Certo. O skimmer DC, ele, pelo fato de você conseguir controlar a potência, você consegue controlar a mistura do ar, Certo. tá? Qual que é a função do skimmer? É retirar a matéria orgânica dissolvida na água, Perfeito. através das bolhas, tá? Se eu tenho uma água com pouca matéria orgânica, não adianta eu deixar meu skimmer no máximo, Tá. porque ele vai produzir muita bolha e essas bolhas não vão ter a tensão superficial suficiente para poder subir, elas vão ficar explodindo. Entendi. Então com o skimmer DC você consegue fazer essa regulagem. Eu tô com muita matéria orgânica, eu aumento a potência. Tô com pouca matéria, acabei de montar meu aquário, Tá bem pouca zerado. carga de matéria orgânica, deixa o skimmer Ou tem um aquário com poucos peixes. ou poucos peixes, enfim, você tem uma pouca carga orgânica, você deixa menor a potência, Sensacional. você vai ficar melhorar a eficiência dessa mistura de ar com a retirada, e aí você vai fazendo um ajuste ao longo do tempo. Maravilha, cara. Boa. Aqui, um refúgiozinho, tá? Porque aqui, como é na casa dos meus pais e meu pai tem a mão pesada para alimentar, eu preciso ter um método de exportação de nutrientes também. Certo. Poderia usar fonte de carbono, poderia usar um ATS, mas o refúgio com ketomorfa foi o que pra cá foi o mais eficiente, não Legal. dá trabalho nenhum. Nas manutenções eu vou e tiro um pouco da ketomorfa. Isso aqui, na hora de fazer a TPA, tá as duas caixas cheias, eu fiz uma TPA ontem, então eu já dividi aqui a ketomorfa, tá? Putz, que legal. E, cara, o seu SAMP foi bem planejado e pensado também, encaixou perfeitamente elas aqui, né? Eu faço, esse SAMP, na verdade, né, ele já tem, esse aquário a gente já tem mais de, tá falando pra você, pelo menos uns 13 anos aí. Caraca. Tá? Todos esses vídeos, o SAMP e o display. Certo. Isso aqui, na primeira montagem, esse aquário era um aquário bare bottom, com fundo de cimento branco que tá aqui até hoje. Caramba. E aqui era um DSB remoto, né? Então aqui eu tinha cascalho. Tinha Tá. bastante cascalho. Você falou, eu olhei aqui, o fundo de cimento branco tá aqui, né? Tá aqui. E não vai embora nunca. Foi uma das maiores cagadas que eu já fiz foi ter feito isso. Me Legal. arrependo profundamente até hoje. E aqui eu fui adaptando o SAMP. Então aqui antes era cascalho, hoje tem a água ketomorfa. Aqui um pouquinho de mídia, tá? Tá. Mídia da Ifang. Boa. E aqui só isso, o aquecedor, um Não é bomba de nada. recado. Você não Só. tem, cara, olhando, lotado de SPS, cara, tem um reator de cálcio. Não. A única coisa que eu faço é o baling da Reflowers, tá? Tá. Bom, Vini, aqui a gente tem o baling, tá? Que é a única coisa que eu faço a dosagem diária. Então, que é o baling reposição da de elemento é isso aqui. É isso aqui. Aqui eu uso os pós, Tá. do baling da Reflowers, que ele tem um custo-benefício melhor, tá? Tá. Ele vai ter uma outra diluição, uma outra dosagem de feixe dos blends da Reflowers, que tem uma concentração bem alta. Certo. Tá? Por exemplo, o KH Blend, o líquido, você vai usar 10 ml para subir 1 DKH no aquário de 100 litros. Certo. Quando você usa o pó, você faz uma outra diluição que não tem a ver. Aqui vai 25 ml para 1 DKH em 100 litros. Legal. Tá bom? Boa. Então aqui hoje eu estou usando todos os pós, tá? Aqui eu estou dosando 200 ml por dia, Certo. tá? Até porque um aquário desse tem um consumo Tem um relativo, consumo né? bem alto esse Olha, aquário, né? essa galera que consome com força, né? Certo? O cálcio eu estou dosando 30 ml por dia e o ionic como dose proporcional 30 ml também. Sensacional, cara. E é tudo que você precisa aqui para reposição de elementos. Diariamente a gente dosa o Coral Vits. Aqui já é um alimento e aminoácido. Alimento e aminoácido para o coral. Certo.
uma vez por semana. The Color e F-Color da Reflowers. Deixa eu aproveitar esses caras aqui. Eu fui numa loja e o cara falou que usa isso aqui e é apaixonado. Pra quem não conhece, eu também não conheço. Isso aqui são elementos traços, tá? Isso aqui, Vini, eu recomendo para aquários que já tá com o nível de nutriente controlado, você já controla KH, cálcio, magnésio. Isso aqui é a cerejinha do bolo, tá? Pra quem já tá então. com tudo bonitinho. Por quê? Aqui é elementos traços que vão estimular a coloração do coral. Certo. Se você não tiver com o aquário legal, pode ser que você vai dosar isso aqui e não vai ver resultado. Tá. Então aqui, quando você tá com o aquário legalzinho, já tá tudo certinho, você quer dar um up na coloração dos corais, você usa esses carinhas aqui. Tá, e lá ele era LPS, também é qualquer tipo de coral. LPS, SPS, tá? Tá. Aqui o F-Color, ele é um suplemento de elementos traços para melhorar a cor de corais verdes, amarelos e azuis. Certo. E aqui o B-Color, corais vermelhos e roxos. Maravilha, cara. Rosas também. Sensacional, legal. E aqui você usa mais ou menos qual a sua rotina para esse produto? Esse produto a gente dosa 2 ml para cada 100 litros. Tá? Todo dia? É, uma vez por semana. Uma vez por semana. Então, vixe, mano. Esse aquário aqui, ele tá com uma litragem total hoje, tá? De aproximadamente 700 litros. Certo. Então eu doso aqui 14 ml por semana, tá? Desses aqui. Legal. Potássio, tá? Isso aqui eu faço o teste de potássio da Colombo regularmente. Tá. Se eu precisar fazer um ajuste de potássio, eu uso esse carinha aqui da Reflowers. Tá. Eu escutei uma vez que o potássio ele ajuda nos corais azuis, isso é um fato? Ajuda também, tá? Ele é um macroelemento, o potássio, então ele tem que ficar aí na casa dos 400 ppm, é bem... Tem que ser bem nessa faixa aqui, tá? Pouco potássio, os corais você vai sentir, e muito potássio também, então tem que estar sempre mantendo a caixa na faixa dos 400 ppm. O que eu reparei que consome bastante potássio é as ketomorfas. Ah, é? Quando elas começam a bombar, eu vejo que o potássio dá uma baixada. Certo. Então, assim, porque a ketomorfa não vai consumir só nitrato e fosfato, ela vai consumir outros elementos da água também. Então é por isso que é legal você estar fazendo, quem tem ketomorfa, fazer umas TPAs regulares para ajudar na reposição disso e ficar de olho no potássio. Legal, cara. Tá? E aqui você usa o sistema Reflowers, o sal também. O sal da Reflowers eu uso o Caledonia Coral Salt, tá? Para fazer as TPAs. Boa. E aqui o Zenac, né? Esse é famosão, meu. Uma vez por semana também. Esse aqui é famosão. E o carvão ativado da Reflowers também, o Detox G. Tá, e o carvão você usa em reator ou no saquinho? O carvão eu esqueci de colocar ele, mas eu uso no saquinho. Usa no saquinho. Eu fiz a TPA, e você, mas o carvão você usa rotinamente? Sempre tá colocando? Ou quando você tem uma necessidade de uma água mais cristalina? Ou é uma rotina o carvão? Toda TPA eu coloco carvão. Tá, toda TPA. Então, como eu faço TPA a cada 15 dias mais ou menos, o carvão que eu coloco, eu vou tirando ele a cada 15 dias. Tá, eu vejo que algumas marcas falam pra tirar depois de 30 dias, já tem outros que falam pra tirar em 5 dias. Se você olhar na recomendação do rótulo da Reflowers, ele fala pra trocar mensalmente. Mensalmente. Tá? Ele dá uma quantidade que, se não me engano, é 90 gramas pra 100 litros a cada mês. Certo. Então o que eu faço, como eu faço 2 TPAs por mês, eu divido essa quantidade. Tá. Então eu faço 45 gramas por TPA, né? Dá uns 90 gramas por mês. Maravilha, cara. Mais alguma coisa que você acha? Ah, caixa de reposição de água doce. Caixa de reposição de água doce. A gente tem um Aqualevel aqui, né? Tá onde? Ali, boa, boa. E só, Vini. Mais nada. Balin, skimmer, refúgio. Certo. E controle de temperatura com chiller e controlezinho de temperatura aqui eu bem... tenho uma redundância, tá? Eu ligo os termostatos no coel, certo, para ter uma redundância maior. E tem o chiller lá fora para resfriar água. Só. Sensacional, cara. Vamos conhecer agora em detalhes a parte de cima. E eu quero mostrar um pouquinho dos corais. E aquela perguntinha clássica dos seus favoritos, pode ser? Bora lá. Vamos lá. André, agora sim, vamos conhecer em detalhes aqui. Vamos começar pelos corais. Bora lá. Vamos lá, cara. É um aquário full SPS. Só não vou falar que é full totalmente, porque tem alguns ali. Uma anêmona que tá aqui de boa, mas o resto é SPS. É isso aí, cara? É 99% SPS esse aquário. Legal, cara. A gente gosta bastante, eu pessoalmente, né, gosto bastante. Mas aqui a gente monta os aquários com mais SPS, por quê? Pra mostrar resultado pra galera dos nossos produtos, né? Então, como vocês viram aí, 100% produtos da Reef Point, né? Reflowers, superior da Colombo, substrato da Reflowers, as luminárias também, para mostrar para o pessoal que dá certo e tem resultado aí. Muito, muito show, cara. Agora o SPS é um desafio, né? Ele é um desafio, né? Ele tem as suas particularidades, então assim, é uma coisa que eu não deixo de fazer, tá? Eu faço
religiosamente são os testes, tá? A gente tá para monitorar o consumo, né? O Baling da Reflowers a gente dosa de acordo com o consumo do aquário. Então tô sempre fazendo ajustes aí, porque o consumo, a cada dia mais que os corais crescem, você tem um aumento de consumo aí. Entendi, cara. Então pelo menos aí uma vez por semana teste. Uma vez por semana, 2 dependendo se eu estiver regulando, né? Que é a frequência que eu venho aqui em casa, na casa dos meus pais. Então toda vez que você vem aqui, Então, 1 ou 2 vezes por semana eu venho aqui. você faz os testes. Faço os testes. Sensacional, cara. Agora a gente tem aqui um molusco. Cara, esse cara aqui chama atenção pelo tamanho. E ele cresceu nesse aquário? Esse display aqui, acho que é a 4ª ou 5ª montagem que a gente faz, tá? Essa Tridacna tá desde a 2ª montagem. Essa Tridacna já tá comigo desde 2015. E ela chegou desde 2015. E ela chegou do tamanho que a gente costuma ver. Ela é mais famosa, lojas, né? Ela chegou mais ou menos desse tamanho, assim, uns 10, 12 centímetros. Hoje ela já tá com mais de 30 aí. Impressionante. E ela, quando eu fiz esse layout, né, Vini? Pensando nesse braço aqui, nesse arco, eu pensei justamente em deixar um cantinho aqui pra ela, tá? Então é um bicho foi especial. Pensado, assim, se eu tirar essa Tridacna, o aquário fica bem mais clean. Mas como é uma Tridacna de estimação, tanto minha quanto do meu pai, ela fica aqui e não sai mais daqui. Impressionante. Um animal desse tem tempo de vida, você sabe, cara? Curiosidade, eu não sei. É que nem coral, se você cuidar bem, assim, é indeterminado. É infinito. E eu quero ver até onde ela vai, eu quero que ela fique bem grandona, né? Porque eu já vi uns vídeos de televisão, umas gigantes. As gigas, né? Tem Tridacna que até já tem relatos de ter prendido o pé de mergulhador e o mergulhador aí, infelizmente, não sobreviveu. Sensacional, cara. Ela costuma dar umas fechadas, jogar alguma pra cima? Ela fecha bem de vez em quando, Vini. Ela costuma ficar mais aberta aí. Sensacional. Tô vendo que tem algumas esponjas aqui. Tem umas esponjas aí. Do lado dela. Então a gente vê que mesmo com toda a filtragem que a gente tem, ainda passa um pouquinho de silicato, mas é uma esponja que não faz mal pra ela. Só vejo aqui nela. Só tem nela. Tem um pouquinho aqui também, ó. Ah, é verdade. Olha aí. Mas assim, não é uma coisa que eu fico encanando muito, não. Se cresceu muito a esponja, eu vou lá e arranco com a mão e tá tudo certo. André, a gente falou quase tudo sobre esse aquário, mas não vamos poder deixar de falar sobre a circulação, que para a espécie é muito importante, né, cara? O aquário marinho é importante, mas o SPS tem uma exigência maior com circulação, né? O SPS exige mais circulação por alguns motivos, tá? O primeiro, se você tem uma circulação fraca no seu aquário, o SPS ele vai criar uma base fraca, tá? Ah, é? Ele vai criar uma base fraca, ele não vai ter um crescimento. Olha como essa milépora tá crescendo bem assimétrica, tá? Por quê? Se você tá com a circulação fraca, o coral vai crescer para qualquer lado, não tem resistência da água. Quando você tem uma circulação forte, o coral fica mais compacto, ele cria um esqueleto mais compacto. Então, você consegue mais simetria no crescimento dele. Uma espécie mais quebradiço pode ser a circulação? Pode ser sinal de circulação fraca, tá? Outra coisa, como a gente, para essa espécie, ele exige mais iluminação, ele tem uma taxa de fotossíntese maior também. Certo. Isso gera radicais livres, que vão rodear esse coral. Então você precisa de uma circulação forte para estar limpando o coral constantemente. Interessante. Se você tem iluminação forte, você precisa de uma circulação forte também, justamente para limpar esse coral. Sensacional. Tá? E aqui, Vini, eu não tenho nada muito sofisticado, tá? Então, eu ia tocar nesse assunto, inclusive até essa perigosa de ventosa aqui. De ventosa. Tem 2 Rosmonds, tá? Certo. Que estão ligadas no fluxo constante. Eu tenho uma bomba chinesa aqui também que eu tô testando. Mas não tem nada de pulsar, é constante. Tá um fluxo constante. Certo. Tá? E aí uma dica é olha os pólipos do coral. Vamos chegar bem pertinho, olha aí. E ver se tá movimentando. Tá? Isso é um sinal que a circulação tá legal. Se ficar, vou dar um exemplo de circulação quando tá muito forte, Vini. Essa ponta aqui, dessa... Essa daqui? Ela tá na cara da bomba. Certo. Tá? O que tá acontecendo? A bomba tá batendo nela e tá arrancando tecido. Verdade. Então, você tem que ter uma circulação forte, porém não direto em cima do coral. Perfeito. Tá? Provavelmente eu vou ter que cortar essa ponta aí depois. Tá. Pra gente ver que nenhum aquário é 100% maravilhas. Então aqui, olha onde a gente tá a bomba. Certo, aqui. Essa bomba aqui. E o coral aqui, na cara dela. Na cara dela. Tá, entendi, cara. Perfeito, perfeito. Agora, um encostar no outro, como é que você limita isso, meu? Aqui já tá tendo briga, principalmente aqui, tá vendo? Onde tem essa... Aqui? Montípora. Isso, tem a pontinha da montípora que tá sendo queimada aí, Certo. Eu preciso podar de vez em quando. Então tem que estar de olho nesses detalhes também. Tá de olho, senão você começa a gerar uma guerra química e aí não é legal.
também, tá? Então tem que estar podando sempre, tem que estar de olho e às vezes assim... Então, e não basta encostar, estar próximos é suficiente para essa guerra química. Já é o suficiente, porque à noite já começa... o coral começa a sentir que um tá próximo do outro, né? E começa a dar essa guerra química aí. Legal. Então a gente tem que ficar esperto. Uma coisa que dá dó é a gente cortar o coral, por quê? Porque ele começa a crescer com simetria, né? E aí você fazer uma poda, às vezes você perde essa simetria aí, mas às vezes é inevitável você ter que fazer isso. Legal, cara. Uma outra pergunta que me veio à cabeça agora em relação à dosagem da reposição de elemento dos seus produtos, você fraciona ou é de uma vez só que a dosadora funciona, O cara? cálcio eu doso de uma vez, tá? O KH eu divido a dosagem ao longo do dia. Certo. Então a dosadora e o programador dosador para fazer 12 dosagens a cada 2 horas aí durante o dia. Sensacional! E para finalizar, os peixes, cara. É claro, não podemos deixar de falar deles. Tem uma quantidade legal de peixes. Esse é meu xodó. Então... Era um casal de palhacinhos que eu tinha desde o meu primeiro aquário, montado em 2003, Vini. Caraca! Então esse palhacinho é uma fêmea, tá com 20 anos. 20 anos, 20 cara. anos. O machinho, infelizmente, eu perdi recentemente. Mas tava na mesma idade? Tava na mesma idade. Morreu de velho, né, cara? Morreu de velho. Caraca. Ele parou de comer e aí, infelizmente, eu perdi ele. Mas assim, a fêmea tá aqui firme e forte. E você não pensa em colocar um companheiro? Eu tô pensando ainda se eu coloco. Enfim, meus pais estão querendo que eu coloque. Eu tô meio reticente ainda. Tô achando que ele vai apanhar um pouquinho aí, que entrar o novo. Né? Caramba, meu. Temos um Yellow Tang também, olha aí que legal. Powder cara. Blue, tem um Pirâmide, Copper Band. Tem um Leopard Wrasse bipartitus, tem um Blue Fairy Wrasse, tem o Yellow Chorus. Eu coloco sempre, Vini, também, quando eu monto os aquários, peixes com funções. Tá. O Yellow Chorus vai ajudar no controle de planárias, de pragas. Tem o Melanurus também que vai fazer esse controle. Tem o Copper Band e os camarões bailarinos, como eu falei, para fazer o controle de heptases. E tem os algueiros aí, falta bailarino gigante aqui, hein, cara. Pituzão, hein. Olha o tamanho da criança, meu. Tem sempre animais para ajudar no controle aí. Tanto de águas, quanto de pragas, quanto de heptases aí. Legal, cara. Agora, dessa galera de corais aqui, o pessoal pergunta muito, posso ter SPS? Quero começar com a SPS. Dos que estão aqui, qual que você indica para iniciante? E aí, Vinha, como a gente pode ter corais que o pessoal considera mais fácil, né? E ter uma coloração. Porque quando a gente montou um aquário de SPS, o legal é a gente fazer o contraste de cores. Quando a gente colocar na luz azul, a gente vai ver bem esse contraste de cores. Boa. Então colocar sempre um coral vermelho perto de um verde, tá? Então aqui, ó, a gente tem a multipuracetose e uma slime ball, que são corais bem fáceis. Sim. Mas eles dão um contraste muito legal. Verdade. Aqui tem uma anacrópora tropicana também, que ela é bem tranquila. Tem aqui, ó, Multipora digitata Forest Fire. Sim. Então, assim, corais bem tranquilos que dão um destaque bem legal. No fundo ali a gente tem uma seriatópora. Verdade, também uma super estilófora. Corais bem tranquilos que ajudam no contraste de cor, né? E deixam o aquário mais bonito. Sensacional. Falando em deixar o aquário bonito, vamos colocar na luz azul agora pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro? Bora lá. Bora lá. André, agora sim na luz azul aqui, a gente tá... Hoje tá batendo o sol, então tem um pouquinho de reflexo. Mas eu vou tentar mostrar o máximo possível aqui pro pessoal, cara. E cores, né? Cara, os espécies com muitas cores. Vini, pra você ter uma boa coloração de espécies, a gente tem alguns segredos aí, tá? Boa lá, bora revelar. Vamos começar, a gente falou da circulação, né? E um dos mais importantes é a iluminação. Tá? Certo. Então aqui a gente usa as luminárias da Ilumagic. Tá? É um par alto? Tem um par alto, mas assim, a questão não é só o par. A questão que a luminária da Ilumagic tem um espectro muito bom também. Então é uma das poucas luminárias que pega bem aí a faixa de 380 nanômetros, que é na faixa do UV. Certo. Que também vai estimular bem a coloração dos espécies aí. Perfeito. Então, além de um par alto, a gente tem um espectro muito, muito bom também. Tá? Sensacional. Falamos... Que linda, meu. Você vê na luz... Na luz branca... Nossa! Ela é bem clarinha, né? Mas na luz azul ela fica maravilhosa. Ela é maravilhosa mesmo. Continua, desculpa. Controle de nutrientes, tá? Então a gente tem o refúgio, né? Nitrato, fosfato não zerados, porém detectáveis, tá? Certo. A gente tava falando da Cicoral Rosa, que é a Maustera Pink. Esse daqui? Hoje eu tô deixando o nitrato em 2 por causa dela. Se o nitrato ficar muito baixo, ela fica mais branquela ainda. Entendi. Então eu tô deixando o nitrato hoje na faixa dos 2 aí, pra tentar melhorar um pouquinho, deixar essa coloração um pouco mais forte aí. Sensacional. Tá? O que acontece, Vini? Quando a gente tem nutrientes baixos, a gente vai diminuir a população
concentração de zooxantelas do coral. Certo. O coral marrom, Vini, ele é sinônimo de que o coral está com bastante zooxantela. Certo. Tá? Então a gente diminuindo os níveis de nitrato de fosfato, a gente diminui a concentração de zooxantelas do coral. Né? Esses pigmentos dos SPS, principalmente, eles são como se fosse uma melanina. Tá? Ele é a iluminação vai bater no coral, o coral vai produzir esse pigmento. Certo. Né? E por causa da iluminação forte. E a zooxantela, nesse caso, ela funciona como um protetor solar. Entendi. Então quanto mais zooxantela, menos bronzeado o coral vai ficar. Perfeito. Então, controle de nutrientes, iluminação, circulação, né? E aí depois a gente entrou com uma parte de elementos traços aí. Isso tudo também associado à estabilidade de parâmetros, tá? Então KH, cálcio, magnésio, sempre estáveis, tá? Uma outra pergunta também. Quanto que eu deixo os meus parâmetros? Vini, desde que fique estável, você pode deixar aí KH 8, 9. Tem gente que fala KH alto, 11, 12 mata coral. Eu já tive aquários mantendo com KH 11, 12. Ele realmente acelera o crescimento dos SPS. Certo. Tá? Níveis altos de cálcio e alcalinidade. Porém, você tem que manter estável. E sempre com nutrientes detectáveis também, tá? Entendi. Quando você tem um KH e um cálcio muito alto, você acelera a esqueletização, mas você também tem que ter um nível de elementos detectáveis para você poder fazer esse tecido crescer por cima também. Por isso que tem gente que fala que a ponta queima, porque às vezes o coral vai crescer mais rápido do que o tecido dele. Entendi. Então a estabilidade é tão importante quanto o resultado ali do... Exatamente. Você tem no KH 8, 9, 10, 11, contanto que fique estável... Sim. Porque o poder de adaptação desses caras é incrível, né? Muito bom. É então, muito bom. Estabilidade de parâmetros é o fundamental aí. Sensacional, André, baita vídeo, né, cara? A gente tem, nossa, dá pra ficar tempão conversando. Vou deixar aqui nos comentários o pessoal, qualquer dúvida a gente volta pra esclarecer, mas acho que a gente conseguiu fazer um bom resumo desse aquário, né, cara? Espero que o pessoal tenha visto que, assim, não preciso ter 300 mil coisas num aquário. Acho que dedicação é o ponto forte também, né? A questão é assim, a estabilidade, é o que a gente conversou, são esses pontos. Como que você vai fazer isso se com outros equipamentos mais avançados ou outros métodos? Sim. Contanto que fique estável e esses pontos estejam cobertos, você vai ter bons resultados. Perfeito, cara. É isso aí, cara. Sensacional. Tamo junto. Brigadaço mais uma vez e parabéns. Trabalho incrível. Valeu, tamo junto. Top demais.